Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais um exemplo com o Teorema de Weierstrass e nessa região agora vai ser uma região triangular com interior. Então vamos começar fazendo todos os detalhamentos necessários e o exercício é o seguinte: encontre os pontos de máximo e mínimo global de f de xy igual a essa função aqui na região delimitada pelo triângulo de vértices menos 1, 1, 2, 1 e 2, 2. Então, só para a gente fixar as ideias, pode reclamar um pouco do português, porque fala na região delimitada pelo triângulo e muita gente acredita que é só o bordinho do triângulo. Não. A região delimitada pelo triângulo tem que estar, inclusive, pelo interior. É o triângulo inteiro, tanto com a fronteira quanto com o interior. Bom, algumas vezes pode resolver ser um outro jeito, mas pelo menos é assim que eu entendo, com região delimitada. Mas enfim, para evitar qualquer ambiguidade, eu faço o desenho e resolvo o problema. Então, como que a gente faz isso? Então, primeiramente, quando temos uma região desse jeito, a gente separa o triângulo em dois, na verdade. Primeiro, a região com o interior. Por quê? Porque aqui, cada pontinho que a gente pegar, nós temos uma bolinha aberta. Tendo bolinha aberta, nós estamos no cálculo. Cálculo, a gente pode aplicar o vetor gradiente e procurar pontos críticos. Então, essa aqui é a primeira, uma das regiões. E a outra é a fronteira da região K. Quem é a fronteira da região K? É exatamente essa linha envoltória aqui. Então, é assim que a gente vai atacar o problema e é aqui que a gente vai trabalhar. Bom, antes de começar de fato, eu sempre aconselho, quando pede máximos e mínimos globais, mesmo que seja só encontre, escreva esse textinho que evita muitos problemas de correção. Primeiro, como K é compacto, ou seja, uma região fechada e limitada, por que é fechada? Fechada porque a fronteira de K está contido em K. Isso aqui já é direto por... Bem, essa linha tem que estar contida aqui, né? Não tem jeito. E é limitada porque a região limitada porque está dentro. É desse tamanho, não vai para o infinito em nenhum lugar. Ou, se preferir, está dentro de um círculo gigantesco. Bom, e f de xy igual à função que a gente está trabalhando é contínua. Pelo Teorema de Weierstrass, f possui máximo e mínimo global em K. Pronto, então aquele exercício faz sentido, devemos achar máximo e mínimo. Escreva isso e evitamos problemas de correção desnecessariamente. Bom, quando eu falo escrever isso, de vez em quando fala isso, a fronteira de K é isso, mas enfim, olha a redação depois. Mas a ideia é escreva esse trecho. Tá, quando falo olha a redação, vê a redação que mais te agrada, né? Bom, então, como que eu disse, a gente vai separar em duas regiões, no interior de K e na fronteira de K. No interior de K, a gente tem que calcular o gradiente da f. O gradiente da f já é direto, né, que é 2x e 4y. E a gente vai procurar os pontos críticos, que é o zero. Ou seja, quando isso aqui tudo dá zero. E é direto que isso aqui é igual a zero se somente esse é o 0, 0. E o que eu estou querendo dizer é que esse ponto aqui não convém, não nos interessa. Por quê? Porque a gente está trabalhando no a gente está trabalhando em K. Mais especificamente no interior de K. Então, quando isso aqui acontece, por favor, sempre verifique se isso aqui está ou não está no interior de K. É um dos erros que muita gente esquece. Calcula gradiente zero e não verifica. Então, só para quem... mas por que não está no interior de K? Só olhar essa figurinha. Na figurinha, o 0, 0 é esse ponto aqui, que não está no K. Então, já é direto. E o que a gente agora vai fazer é da fronteira de K, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, e é onde está o máximo e mínimo global. Continuando as contas, agora a gente vai fazer f restrito à fronteira de K. Então, o que nós temos? Nós temos essa fronteira aqui, que é dada por esse triângulo, que a gente vai separar em L1, L2, L3, e os vértices são esses pontos aqui, e a nossa f é essa função. Então, como que a gente vai trabalhar? Bom, triângulos, três lados. Então, a gente vai olhar lado a lado, caso por caso. Então, a gente vai parametrizar essa e parametrizar essa. Bom, vamos começar nos mais fáceis, que são tanto a horizontal quanto a vertical. Como que a gente parametriza?
Bom, vamos fazer o L1. No L1, o que a gente vai considerar? Repara que o L1, o y é constante igual a 1. Se o y é constante igual a 1, e eu quero estudar f restrito a essa curva, então basta substituir o y por 1. Então é f de x1. E quem é f de x1? F de x1 basta substituir aqui. X ao quadrado mais 2. E quais são os x que nos interessam? É o x que começa até do menos 1 e para no 2. X pertencente a menos 1, 2. E isso aqui literalmente é um problema de cálculo 1, até pré-cálculo, se a gente fizer o gráfico. Então, se fizer o gráfico, já vou fazer aqui rapidinho. O gráfico a gente sabe que é uma parábola, em que o vértice é exatamente no x igual a 0. E quando x igual a 0, nós temos que o y é igual a 2. É só substituir aqui. Quando x igual a 2, vai ser o maior valor possível. Quando x igual a 2, o y é igual a 6. E quando x igual a menos 1, então deixa eu botar aqui o menos 1, nós temos que o x é igual a 3. Aí vamos rabiscar aqui, vamos parar entre o menos 1 e o 2. Então nós temos que o menor valor, já vou fazendo direto, quem tiver dúvida, deriva igual a 0, substitui nos extremos. Eu vou fazer isso no L3. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Então nós temos mínimo em L1. É exatamente no 0,1, em que f de 0,1 é igual a 2. Tá? É quando x igual a exatamente 0. E o máximo de L1, vamos mais uma vez escrever. É exatamente quando x igual a 2. Então, é no ponto 2,1, em que f de 2,1 é igual a 6. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos para o L2. No L2, é a mesma ideia. A gente vai trabalhar com o f. Agora a gente vai fazer o y variar e o x fixado igual a 2. Então é o f de 2y. Isso aqui é igual a 4 mais 2y ao quadrado. Fazendo de novo essa conta, e o y agora está no caso pertencente a 1 e 2. Então, bom, pensando aqui um pouquinho, o único ponto o ponto do vértice, o ponto que é derivado disso aqui é 0, é quando exatamente o y é igual a 0, que é o vértice da parábola. Né? Então, quando a gente trabalha com o vértice e o nosso domínio está entre 1 e 2, os pontos máximos e mínimos estão no extremo. Então, o que nós temos? Mínimo. Já vamos fazer direto isso aqui para a gente poder continuar, que é o último caso. Mínimo de L2 é exatamente em 2,1. E nós temos que f de 2,1, já fizemos essa conta antes, é igual a 6. Ou seja, o máximo de L1 é o mínimo de L2. E o máximo de L2 é exatamente no ponto, quando y é igual a 2. É exatamente no ponto 2,2, em que nós temos que f de 2,2 é igual a... Então, só substituir 4 mais 8, 12. Isso aqui provavelmente é o maior valor. Bom, então agora falta o último caso que a gente precisa, de fato, parametrizar. Então, só vou fazer mais um desenho aqui. Então, o que nós temos? Nós temos que... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o nosso ponto L3, em que a gente está tocando nos pontos 2, 2 e no ponto menos 1, 1. Então, como que a gente faz? Bem, um jeito rápido de fazer isso é o seguinte, considera esse vetor aqui. Ó. Vamos à geometria analítica. Que começa nesse ponto e termina nesse. Como que a gente acha as coordenadas desse vetor? Ponto final menos ponto inicial. Então, nós temos que V, deixa eu botar um V aqui, é exatamente o ponto final menos o ponto inicial.
E isso aqui é igual a 3, 1. Agora nós temos a equação da reta. Quem é a equação da reta? Equação da reta. Bom, lembrando, o que a gente faz? Pega esse vetor V e podemos escalar ele à vontade. O que é aumentar? Ou seja, é colocar esse valor V tão grande quanto se queira, mas partindo desse ponto. É exatamente esse ponto, P mais T vezes V. Ou seja, a gente vai ter que botar o T vezes V para poder ficar esticando e diminuindo o vetor, e a gente vai precisar transladar pela reta. Ou seja, a gente precisa passar por esse ponto aqui. Tá, eu sempre começo no ponto inicial para desenhar, mas quem quiser pode botar no 2, 2, só que vai ter que tomar cuidado nos valores de T. Então, essa aqui é a nossa parametrização. Deixa eu só escrever isso aqui melhor. Então, o L3, eu vou escrever a mesma coisa aqui em cima. É menos 1, 1, mais T vezes 3, 1. E quem quiser pode já escrever desse jeito aqui, ó, menos 1 mais 3T e 1 mais T. E só para finalizar, quais são os valores que T é admitido? Primeiro, quando T é igual a 0, esse é meu ponto inicial, que foi o que a gente translada, ó, exatamente o menos 1, 1. E aqui, pela escolha do vetor, como que eu escolho o vetor desse tamanho? Então, o valor final é T igual a 1. Exatamente esse menos esse é exatamente o V. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, nessa parametrização, o T está entre 0 e 1. E é isso que a gente vai fazer de conta. Então, vamos lá. Quem quiser, só substituir o T por 1, que vai ter que dar essa expressão, não tem jeito. Bom, então a gente vai ter que calcular o F de menos 1 mais 3T e o F de 1 mais T. E fazendo essa conta aqui, que é x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a menos 1 mais 3t elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 mais t elevado ao quadrado. Fazendo essa continha, tá, a gente pode expandir e fazer toda a conta, mas eu acho que o preferível é calcular o g' de t. E o g' de t vai ser exatamente, olha, regra da cadeia, faz 2 vezes menos 1 mais 3t, tá? Já deriva multiplicando pela regra da cadeia, vezes a derivada de dentro. Derivada de dentro é 3. Se a derivada é 3, tem que multiplicar por 3, mas tem um 2 aqui, então eu substituo por 6. Mais, agora, mesma coisa aqui, mais 4 vezes 1 mais t, e o que a gente vai pedir é que isso aqui tudo é igual a 0. Bom, quem quiser já pode simplificar, mas eu vou fazer a distributiva que é mais fácil. Menos 6 mais 18t, mais 4 mais 4t. Isso aqui é igual a 0. Então, nós temos que 22t é igual a... Olha, menos 6 mais 4 menos 2 passou para o outro lado igual a 2. E nós temos que t é igual a 1 sobre 11. E, bem, nessa hora que a gente fala de brincadeira, está entre 0 e 1? Não acredito. Então, vamos fazer a conta. Então, se está entre 0 e 1, nós temos que g de 1 sobre 11, tá? Essa é a conta que a gente tem que fazer, não tem jeito, é substituir isso aqui tudo por 1 sobre 11. Bom, isso aqui vai dar, vamos fazer essa continha aqui, ó, menos 1 mais 3 sobre 11, menos 8 sobre 11, tudo isso elevado ao quadrado, e 1 mais 1 sobre 11 é 2 sobre 11, mais 2 vezes é 12 sobre 11 elevado ao quadrado. Então, fazendo essa conta, vamos lá. Isso aqui é 8 ao quadrado, 64. 12 ao quadrado, 144 mais 2, 288. Dividido por 121. E, bom, espero que já... Deixa eu só terminar isso aqui. 352 dividido por 121. E isso aqui é estritamente menor que 4, né? Não é da 3, alguma coisa. Ou até é estritamente menor que 3. Se multiplicar 121 por 3 dá 363. Então, quando a gente olha esse ponto, não convém.
e os vértices, bom, agora eu só vou falar por falta de espaço, mas no t igual a 0 e no t igual a 1, são exatamente esses dois vértices que a gente já fez no primeiro caso no L1 e o último caso no L2, né, que foi esses dois pontos. E como eu disse, aqui é menor que 3, e se a gente olhar o f de 2, 1, o f de 2, 1 é igual a 6. Então, qual é a resposta? Máximo. Opa, o f de 2, 1 não, o f de 2, 2. Então, ele está bem longe ainda. Então, máximo, que é o ponto de máximo que a gente quer, é o 2, 2. Então, depois a gente ajeita na resposta. E o mínimo em L é exatamente esse ponto aqui de L1, que é o mínimo. Então, só para a gente fazer uma figurinha, na nossa figurinha inicial, é o seguinte. Repara que aqui está o nosso triângulo, o ponto de mínimo está aqui e o ponto de máximo está aqui. Uma, vamos dizer, está no meio do triângulo nesse sentido e a outra está lá no vértice, lá na outra ponta. Então, pode acontecer qualquer coisa. Tem que fazer as contas. Não está nem sempre só no vértice. Muitas vezes, muitos exemplos fica só no vértice. Não, mas pode ser aqui também. Tá, então, basicamente é isso. É, como eu quis dizer, baixar a cabeça e fazer a conta, mas a gente tem que parametrizar passo a passo. E é isso.